Aleluia. Eu quero que você mantenha esse fogo na sua vida, amém? Durante esse culto, eu creio que Deus vai imprimir coisas no nosso coração pelo Espírito, mas eu quero que você fique sensível, amém? Quero que você fique pronto para receber daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida essa noite. Você pode sentar com... Eu queria que Bia ficasse me ajudando hoje. Os irmãos podem sentar, queridos, obrigado. Deus tem colocado coisas no meu coração a respeito de nos apegarmos com mais firmezas a algumas verdades que nós ouvimos. Algumas coisas têm, quando eu tenho orado, têm me incomodado um pouco no reino do Espírito a respeito de cura. Porque às vezes eu noto, irmãos, que nós vivemos num tempo onde você tem nomes de doenças para você escolher. Você tem pressões de toda sorte. Muitas enfermidades têm chegado sobre a humanidade. E nós precisamos compreender que às vezes nós que conhecemos a palavra de Deus, que cremos em cura, que ousadamente falamos que nós somos da fé, nós precisamos tomar cuidado para valorizar mais, não valorizar mais as coisas que a gente não vê acontecendo do que aquilo que Deus está fazendo. E uma outra coisa, eu vou um pouco além, a gente não valorizar mais as experiências do que a palavra. Porque às vezes nós queremos ter uma fé nos resultados ou na experiência. Mas a nossa fé está naquilo que Deus diz. Quando Deus me deu essa palavra para ministrar, e isso já tem um tempo, e eu estava esperando uma oportunidade, Deus me dá uma clareza de quando seria que a gente pudesse desfrutar de um banquete, que eu creio que essa noite vai ser um banquete nesse lugar, irmão. E eu fico pensando a respeito das coisas que acontecem, das coisas que não acontecem. Eu fico pensando como às vezes nós podemos ficar confusos com algumas coisas, mas eu tenho uma alegria dentro do meu coração e um grande refrigério, porque eu decidi que Jesus, ele é a minha teologia. Jesus é a fonte do meu crer. Quando eu estou confuso, eu olho para Jesus. Quando eu vejo que algumas coisas não estão acontecendo, eu vejo qual é a vontade de Deus expressa na palavra. Isso me traz um grande conforto. Porque com o tempo a gente vai aprendendo a não viver. É claro que experiência é importante demais e nós vamos viver todas elas. Quem pode crer junto comigo? Mas a nossa fé, antes de que elas aconteçam, precisa estar na palavra de Deus. A gente tem que crer na palavra de Deus e continuar crendo na palavra de Deus. Quando? Sempre. E quando as coisas não acontecem como a gente quer, a gente continua acreditando, porque Deus não muda. Um dos mais saborosos versos da palavra de Deus, para mim, sempre foi Hebreus 13:8, me parece, quando diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quem sabia que Jesus nunca mudou? E quando eu olho para a palavra de Deus, irmãos, eu quero que você preste atenção. Talvez não vai dar tempo de você abrir a sua Bíblia hoje, porque hoje eu quero falar algumas coisas, porque eu penso até que pessoas num leito de enfermidade ou pessoas que não podem estar aqui, essa palavra pode chegar lá, através de um áudio, através de um vídeo, porque há poder na palavra de Deus, amém? A fé vem pelo ouvir. Então, a nossa fé vai aumentar essa noite na área de cura. Quem crê assim? E quando eu olho para a palavra de Deus, quando as pessoas discutem comigo ou falam comigo, eu já vivi muito esses embates. Será que é a vontade de Deus curar? Será que é a vontade de Deus restaurar o homem? Será que é a vontade de Deus que o homem esteja bem, que a gente esteja bem? Será mesmo que é a vontade de Deus? Porque eu vejo tanta coisa que não combina com isso.
A gente vê tanto sofrimento. Então a gente precisa compreender, e eu quero me deter exclusivamente no coração de Deus com relação a esse desejo de restaurar o homem. A esse desejo de curar o homem. Não o que eu penso, você não vai ouvir o que eu penso. Eu só vou ler a Bíblia para você. Eu vou deixar a Bíblia falar com você. Eu sei que você crê que a palavra de Deus é a verdade, que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Então, irmãos, tenha essa noite como uma noite especial para a gente. Que durante essa ministração coisas, elas podem e devem acontecer na nossa vida individualmente. Dons podem se mover aqui. Deus pode fazer coisas novas na nossa vida. Mas nós não vamos abandonar o que a Bíblia diz sobre cura, ainda que os resultados e as manifestações de cura não tenham acontecido como nós gostaríamos. Porque não aconteceu ainda. Mas a palavra de Deus é a verdade. Amém? E eu quero que você preste atenção em tudo que você vai ouvir, que eu vou mostrar para você como a Bíblia é rica, como Deus tem isso no coração dele. Eu vou citar algumas coisas para você. Deuteronômio, por exemplo, 7,15, olha o que diz. Diz assim: o Senhor afastará de ti toda enfermidade. Êxodo 15:26 diz assim: pois eu, o Senhor, sou aquele que te sara. Eu, o Senhor, sou aquele que te sara. O salmista no Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Deus tem benefícios para a gente. E ele relata dois, ele pontua dois, dentre outros que viriam depois, mas eu quero me deter no nosso assunto. Ele diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Você vê que esse assunto de cura, de restauração do homem, está impregnado na palavra de Deus. Desde que o homem pecou, existe uma palavra de Deus de restauração para o homem, de vida para o homem. Só que, irmãos, nós precisamos tomar alguns cuidados, porque eu sei o que é a dor de um sintoma, eu sei o que é se ver diante de impossibilidades nessa área. E eu sei que nem sempre é fácil. Mas essa noite pode ser uma noite, o Espírito Santo vai nos ajudar, para que coisas sejam esclarecidas na nossa forma de crer. E a gente pode sair daqui mais crente do que a gente entrou. Porque existe uma graça para crer. Existe um favor de Deus sobre nossa vida. E quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, e Ele libertou o povo do Egito para levar o povo para uma terra, Deus queria tratar com o seu povo, Deus queria restaurar o seu povo, Deus quis tirar o seu povo da escravidão e levar para a liberdade. Aquele fenômeno da Páscoa, eu não quero me deter no aspecto da Páscoa, do cordeiro, do sangue, mas eu queria mostrar para você que no Salmo 105:37, na versão revista e corrigida, diz assim: mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Você percebe como esse assunto é do interesse de Deus? Vou dizer de novo, você percebe como esse assunto cura é do interesse de Deus? O homem viver restaurado é do interesse de Deus? Está pontuado, está enfatizado. Você está comigo? O Salmo 107, o verso 20 e 21 diz assim: você hoje vai ser impregnado de cura nesse lugar, para você e para os outros. O Salmo 107, 20 e 21 diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens.
enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. É um assunto impregnado na mente de Deus. É um assunto que é pauta no coração de Deus. A cura do homem, a restauração do homem, o homem cumprindo o seu propósito nessa terra. Provérbios 4, 20 a 22 diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os seus ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. É um assunto impregnado. É um projeto de Deus. É algo que a gente não pode soltar. Quem entendeu essa minha expressão? É algo que a gente não pode soltar. Êxodo 23, 25 a 26, sabe o que diz? Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Quem crê? Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. E termina dizendo assim: eu completarei o número dos teus dias. 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 Estou lendo a palavra para você. Agora eu quero chamar sua atenção para algo. Esse assunto está impregnado na palavra. Eu não tenho dúvida por tudo que eu estou lendo que é um assunto do interesse de Deus. Cura está na agenda de Deus para o seu povo. E fé vem pelo ouvir. Eu creio em cura e milagre se manifestando aqui essa noite. E daqui para outros lugares. Porque nós não somos incrédulos. Nós não vivemos em dúvida. Nós cremos no poder da palavra de Deus. Amém? Isaías 53, eu sei que você conhece bastante, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. É tão interessante que no Evangelho, Mateus ele se dedica num texto a testificar sobre Isaías 53 da seguinte forma: chegada a tarde, Mateus 8,16, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Não é qualquer coisa, irmãos. É a palavra de Deus impregnando uma realidade. É a vontade de Deus curar. É a vontade de Deus restaurar o homem. Mateus 8, o verso 1 diz assim: ora, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ele disse: eu quero. Ele não disse: vou pensar. Ele não disse: vem cá que eu quero saber se você é casado ou solteiro, se você pecou ontem, se você adulterou, quantas vezes você mentiu. Não, ele falou: eu quero. Ele é aquele que quer restaurar o homem. Ele é aquele que quer dar a vida de volta. Ele é aquele que quer operar o poder de Deus. Ele disse: eu quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Ao longo de alguns textos que ainda vou ler, você vai perceber que Jesus nunca esteve dentro de uma caixinha. Que algumas vezes ele atribuía coisas à fé das pessoas e algumas vezes ele tomava por conta própria a iniciativa e resolvia o problema.
Isso me enche de esperança, alegria e conforto. Porque eu vou até aqui com a minha fé. E Ele pode chegar aonde eu estou para me levar para onde Ele quer. Porque Ele é um Deus cheio de amor. Ele é meu Pai. Amém? João 9, do 5 ao 7, Jesus disse assim: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, ele cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos de um cego que ele estava tratando. E disse ao cego: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus não entrou na nossa vida para a gente ter uma religião. Jesus entrou na nossa vida para promover todas as transformações que a gente precisa. Jesus nunca deu uma ajeitada na vida de ninguém. Quando Ele entrava na vida de alguém, era isso aqui. Quer viver uma experiência com Deus, vai ser uma experiência de transformação. E mais uma vez você vê o zelo de Jesus. A cura e a restauração na agenda de Deus. Na mente de Deus. No plano de Deus para o homem. É impressionante. Mateus 10, 7 e 8. Jesus prepara os discípulos para uma missão e Ele diz assim: e à medida que vocês forem seguindo, vocês vão pregar que está próximo o reino dos céus. Vocês vão fazer algumas coisas, olha que treinamento maravilhoso. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. De graça vocês receberam e vocês vão dar de graça. Mas eu gosto quando ele começa, ele diz: olha, vocês vão dizer, está próximo o reino de Deus. E imediatamente depois, a primeira instrução era: cure enfermos. Cure enfermos. Traga um impacto sobre a humanidade. Seja um canal da glória de Deus. Lucas 6, 17 a 19 diz assim: Jesus, descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados das suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Porque dele saía poder e curava a todos. Jesus, a fonte do poder de cura. Só que se eu lembrar para você, Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e será para sempre. Amém? Mateus relata aqui, capítulo 8, verso 14, que Jesus chegou à casa de Pedro e viu a sogra dele acamada, ardendo em febre. Note isso. E aquilo incomodou Jesus. Jesus não perguntou para ela se ela estava crendo ou não. Jesus não avaliou o nível de fé que ela tinha, qual o possível pecado que ela tinha cometido. A Bíblia diz muito claramente que simplesmente Jesus a tomou pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servi-lo. Porque está na agenda de Deus essa interferência na incapacidade humana. Está na agenda de Deus o homem como um canal para restaurar a humanidade. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho é outra coisa. A igreja não é uma instituição. A igreja não é uma organização. A igreja ela é viva. A igreja é um organismo. Só que deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Durante muito tempo, houve na história da igreja muitos avivamentos. E tempos onde cura acontecia de uma forma abundante e farta. E esses avivamentos de cura, eles acabaram. E muito tempo de deserto nessa área ficou. E agora é a vontade de Deus que a igreja volte a crer e declarar que aquilo que Ele fez uma vez vai fazer de novo. Porque se Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Porque esse grande mover de Deus
esse grande impacto de Deus sobre a vida da humanidade para restaurar a humanidade, essa agenda está valendo. Deus tem pensado sobre isso. Eu estou lendo para você desde o início da Bíblia, que esse assunto consta da agenda do céu. Glória a Deus pelos hospitais, os remédios, a ciência, os médicos, está tudo bem, irmãos. Mas coisas serão restauradas. E eu não estou dizendo que a sua fé não pode caminhar junto com a assistência humana. Claro que pode. Mas o que eu estou dizendo é, a ênfase essa noite, e a gente tem que perceber as coisas do Espírito, é esse desejo do coração de Deus que cura, fique avivado nesse tempo. Porque senão a gente começa a se intimidar. Não funcionou, não funcionou, não funcionou. Quem sabe não é a vontade de Deus, mas porque não funcionou. Todo mundo pode se intimidar. Eu já me intimidei em algum tempo. Um dia eu fui orar por um parente da minha esposa, numa situação bem crítica no hospital, e eu fui orar por ele, já com uma certa idade. Quando eu estava indo para lá, e eu perguntei a Deus, eu falei assim, como eu oro? Irmão, se você pedir para que eu vá em algum lugar e alguém me pedir para ir, para orar por alguém que está enfermo, é claro que nós somos guiados pelo Espírito, mas em tese, no meu conceito, eu vou orar por cura. Irmãos, e uma situação bem crítica, ela é testemunha disso. Mas quando nós fomos orar, nós oramos e nós acreditamos na oração que nós estávamos fazendo, e ele estava pegando junto com a gente. E a nossa oração é que ele ficasse bom, sarado, que ele voltasse para casa, que ele pudesse viver dias de paz, e foi exatamente o que aconteceu. Ele está até hoje lá. Agora, e se a gente se intimidasse, irmãos, com o número de feridas que víamos? Se nós nos intimidássemos com a aparência das coisas? É uma decisão que a gente vai ter que tomar. Porque a gente não vai deixar, irmãos, que nada nesse mundo roube da gente essa genuinidade de crer. De uma forma genuína. Uma inocência de uma criança que crê porque o pai disse. Afinal de contas, Marcos 16 diz assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Quem crê no nome de Jesus aqui? Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É evidente, irmãos, que tem a participação de quem recebe? É claro que sim. É claro que sim. É claro que às vezes, já aconteceu comigo de eu orar para uma pessoa e saber que ela ia partir. Era entre ela e Deus. Nós temos o Espírito Santo e cada situação é uma situação. Mas essa noite não é a noite para essa avaliação. Essa noite é para a gente entender o que a Bíblia está dizendo, que Deus nos chamou como canais para fazer um barulho santo nessa geração, um movimento de Deus, onde as pessoas possam conhecer Deus através da manifestação da sua glória. Você está comigo? Mateus 9,35 fala da característica do ministério de Jesus. Diz assim, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E curando toda sorte de doenças e enfermidades. E curando toda sorte de doenças e enfermidades. Estava na agenda de Deus. Você pode ver isso com clareza essa noite? Estava na agenda de Deus. Eu preciso voltar a pensar sobre isso, a me abrir para isso. Eu vou continuar, se eu estou enfermo, fazendo todos os tratamentos. Mas eu preciso ligar a minha fé em um conceito divino de que cura e restauração está dentro da agenda de Deus. Está dentro do planejamento da redenção. Marcos 3,10 diz assim, pois Jesus curava muitos
de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade, eu amo essa expressão, todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Atos 9 conta de um episódio, você está comigo até aqui? Diz que Pedro estava passando por toda parte, ele desceu também aos santos que habitavam numa cidade chamada Lida. Ele encontrou ali um certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Tem uma versão que diz: Enéas, Jesus te dá saúde. Levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Aí você poderia dizer: explica o que aconteceu. Eu poderia dar várias teses para você. Foi um mover, foi uma fé especial, foi os dons de poder operando. Hoje não é a noite de pensar sobre isso. A ênfase é mostrar para você como cura e poder de Deus está na agenda do Espírito Santo. Faz parte do Evangelho, meu amigo. Faz parte do que nós anunciamos. Eu não posso administrar os resultados. Eu não posso administrar os resultados. Mas eu posso administrar o meu interesse de ser um canal na mão de Deus para que os resultados venham. Os resultados eu não posso administrar. Mas o interesse de dizer: Pai, eu quero estar dentro disso. Está dentro disso. E a gente não pode perder isso, irmãos. A gente não pode deixar que a religiosidade, que o ativismo tire a genuinidade desse propósito da agenda de Deus. Eu me lembro como se fosse hoje uma das coisas, quando nós chegamos aqui em Pedra, talvez tenha sido algo que mais impactou a minha vida. Nós fomos a um hospital e eu fui visitar uma pessoa que estava doente num hospital. E eu cheguei lá e tinha, juntamente com aquela pessoa, quando você chega, muitas pessoas pedem oração. E eu orei por aquela pessoa e orei por todos que estavam naquela enfermaria. E vivi talvez, dentro da minha inexperiência, a maior experiência que alguém poderia viver. Porque eu orei por aquele irmão que era da igreja e orei por todos os outros, num hospital bem próximo aqui. E no dia seguinte era a hora da visita. E eu cheguei naquela enfermaria, irmãos. E eu fui surpreendido por uma coisa. O irmão que eu orei estava de alta. E todos que estavam na enfermaria estavam de alta também. E aquilo não era porque eu era o cara. Na verdade, eu impus as mãos sobre eles, crendo, li para eles Marcos 16, e falei: aqui está escrito que se eu impuser as mãos sobre vocês, vocês vão ser curados. E eles cismaram de acreditar. E acreditaram. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e será para sempre. Você pode dizer isso comigo? Diga: Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e será para sempre. Lucas 4:40. Presta bastante atenção. Fique tranquilo. A gente vai chegar num bom lugar. Lucas 4:40 diz assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Lucas 7:21-22, João Batista manda os seus discípulos checarem se Jesus é o Cristo. E ele diz assim, Lucas 7:21, naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu, eu amo isso: ide anunciai a João o que vistes e ouvistes. E ele falou: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Ele estava dizendo: olha, o Evangelho é isso aqui, é o impacto do céu na terra. E se a gente não tomar cuidado por causa da presente geração,
por causa de incredulidade, a gente vai ficar olhando só para o que é natural e dependendo só do que é natural. Mas Deus tem levantado uma geração de crentes sobrenaturais, que creem no mover do Espírito Santo. Amém? Lucas 13, a gente vai começar fechando. Lucas 13, do 11 ao 3, conta a história de uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Ela tinha 18 anos e andava encurvada. Ela não conseguia se endireitar. Jesus olhou para essa mulher e disse assim: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Mas era dia de sábado. E os fariseus ficaram incomodados com isso. E a resposta de Jesus no verso 16 de Lucas 13 foi assim: por que motivo? Vou mostrar para você como cura está na agenda de Deus. Jesus falou: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Ele dizia: não há motivo para alguém que está ligado em aliança ficar doente, não. Vamos fazer alguma coisa aqui. Por que motivo não se havia de livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Atos 19, 11 e 12, você conhece, diz assim: e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. Diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, e curando a todos os oprimidos do diabo, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O apóstolo Pedro, ele diz assim, 1 Pedro 2, 24: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarados. Era um assunto, era uma agenda. Não era uma doutrina de um ensinamento, era uma agenda de Deus de restauração do homem. Era Deus pensando sobre a necessidade do homem. É uma coisa incrível, impactante. Tiago, pastorzão da igreja de Jerusalém no início, não era assim? Ele perguntou: está alguém entre vós doente? Está alguém, ó. Está alguém entre vós doente? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Você vai concordar comigo. Há sim um hiato entre essa pureza da manifestação da glória e do poder de Deus para esses dias. Porque a gente vai se envolvendo em tanta coisa e coisas vão nos levando apenas para o que é natural. Mas essa noite você pode ficar livre para aceitar ou não, mas eu creio que Deus está começando a restaurar coisas na nossa vida. Restaurar coisas na nossa vida. Está alguém entre vós doente? Ele perguntou. Se tiver, chame os líderes da igreja, os ministros da igreja, para que façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E o verso 15 diz assim, eu estou lendo só a Bíblia, tá, irmãos? Diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Estava na agenda de Deus, estava no coração de Deus. Coisas que nós precisamos voltar a pensar. Eu sei que faz parte da nossa doutrina, mas eu não estou dizendo só doutrina, eu estou dizendo que faz parte do pensamento de Deus. Nem sempre vai ser na hora, nem sempre vai ser instantâneo. Pode ser por um processo, pode ser com o uso da medicina, seja lá como for. O que importa é o final das coisas. O que importa é crer no que a gente está lendo, de que cura faz parte da agenda de Deus. Não é um ensinamento de um seminário, faz parte da agenda de Deus.
Faz parte do pensamento de Deus para o homem. Para a gente encerrar, 3 João, no capítulo 1, verso 2, diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Foi o Espírito Santo que inspirou João a escrever isso. Faço votos por tua prosperidade e por tua saúde. Querendo ou não, você aceitar ou não, querendo aceitar ou não, o que Deus pensa ao meu respeito pela palavra é prosperidade e saúde. Agora, eu deixei um verso que para mim é um dos mais poderosos. É difícil você falar isso, um verso mais poderoso, mas coisas que falam muito com você. O Salmo 91, no verso de número 16, ele diz alguma coisa sobre cura. Aqui eu vou mostrar para você que é sobre cura, sobre saúde, sobre prosperidade, sobre planejamento de Deus. Porque ele diz assim: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Irmão, se eu creio, não tem como você ter longevidade se você não tiver saúde. Não tem como você morrer de velho se você não for protegido. Quando ele diz assim: eu vou saciar você com longevidade e vou mostrar para você a minha salvação. Cura está na agenda de Deus. Saúde está na agenda de Deus. Deus pensou nisso na redenção. Deus mandou essa mensagem. Olha que coisa interessante. Eu li versos em todas as dispensações, né? Eu li versos em todas as alianças. E todas elas indicavam a mesma coisa. O desejo do coração de Deus de entrar na nossa história e mudar a nossa história. O desejo do coração de Deus de entrar na nossa história e mudar a nossa história. Diga comigo assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu não posso ler livros que falam de grandes avivamentos de cura apenas de uma forma nostálgica. Olha o que Deus fez. Não, irmãos, olha o que Deus faz. Você acha que Deus mudou? E às vezes, deixa eu fazer uma provocação aqui. Essa noite é a nossa noite. Deixa eu te mostrar algo. Às vezes, nós olhamos esses grandes avivamentos de cura, esses grandes moveres de Deus, ouvimos falar de homens que nós conhecemos na nossa geração que estão operando isso. E às vezes nós falamos: não, mas é uma coisa específica. Jesus não falou sobre alguma coisa específica de alguém. Jesus falou: aquele que crê. E aí nós falamos assim, irmãos: tem uma pessoa numa cadeira de rodas ou alguém que você vai orar com uma doença terminal. Porque é uma doença terminal, ou porque é alguém numa cadeira de rodas. A gente está orando e as pessoas: rapaz, isso não vai funcionar nunca. Porque nós já oramos tantas vezes. Nunca uma pessoa levantou aqui numa cadeira de roda. Nós já oramos por pessoas com doenças terminais e elas acabaram morrendo. E aí você fala assim: eu não vou fazer isso não. Eu não vou ficar dando esperança para as pessoas. Não se trata de dar esperança. Nós recebemos tantas promessas sobre essas coisas. Muitas coisas têm acontecido. Eu comentei hoje ainda com a Aurinha a quantidade de pessoas que têm feito contato comigo para falar de coisas milagrosas que Deus tem feito. Coração, pessoas que iam fazer cirurgia no coração, não precisou fazer mais porque foram curadas. Veias totalmente entupidas, que ia fazer um procedimento para desentupir, o médico não encontrou mais nada entupido. Pessoas com problemas de coluna curadas aqui no culto instantaneamente. Pessoas com tanta enfermidade. Deus tem operado tantas coisas maravilhosas. Mas às vezes a gente tem uma tendência a olhar para aquilo que não aconteceu ainda. Já viu que fulano ficou curado.
Eu estava comentando com ela as pessoas no nosso meio que tiveram câncer e estão no nosso meio hoje, muitas, irmãos, completamente saradas. A gente nem lembra, mas a gente lembra muito daquele irmão que teve câncer e morreu. E falam, viu, fulano morreu. A gente tem essa tendência e a gente não refrigera a nossa alma com as verdades da palavra de Deus. Mas eu creio que a partir de hoje isso pode acabar. Isso pode acabar. E outra coisa, nós cremos num último grande avivamento de muitos sinais antes do arrebatamento. Irmãos, e Deus pode se mover a qualquer momento. A qualquer momento, Deus pode se mover. Deus pode começar coisas em nosso bairro que pode repercutir para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo. Só porque a gente resolveu acreditar. Só porque a gente resolveu acreditar. Agora, eu posso, irmãos, porque sou humano como você, ficar intimidado com circunstâncias e perder a ousadia de ler esses versos e começar a dar desculpas e deixar arrefecer dentro do meu coração coisas que na verdade queimam dentro do meu coração, mas isso não vai acontecer. Eu decidi junto com você que eu não vou pregar as minhas experiências, porque nem tudo que eu faço funciona como eu gostaria. Mas eu não desanimo porque eu não prego o que dá certo para mim, eu prego a palavra de Deus. Ninguém pode me confrontar. Ninguém que está vendo esse vídeo pode me confrontar, o maior teólogo. Eu li a palavra de Deus e demonstrei com toda a simplicidade do mundo, sem nenhuma profunda revelação, que cura, restauração está na agenda de Deus para o homem. Amém? Eu queria que você ficasse em pé. Eu queria que Mateus me ajudasse aqui. Eu creio que tem quando ele canta uma canção, tem uma unção. Você acredita que Deus tem coisas com pessoas? Então, os irmãos de louvor podem vir nos ajudar. Vem, Rosana, o pessoal todo. Fica todo mundo aqui. Rosana, pode vir. Fica aqui perto. A gente vai cantar milagres. Se você não tiver, quem não tiver microfone, a gente já aprendeu isso. Eu poderia dizer assim: fica ali embaixo porque não tem microfone para você. Mas o ministro de música não canta quando tem microfone. E a igreja não canta sem microfone. Porque a gente está aqui reunido em quê? Num ambiente de adoração. Então, agora, eu não vou fazer nada, irmão. Se a gente vai cantar essa canção, eu creio que de alguma forma o Espírito de Deus vai selar essas coisas que você ouviu dentro do seu coração. Vai despertar coisas no teu coração para orar por pessoas sem medo. Para crer na sua própria vida, de que Deus tem planejado que você viva uma vida em paz, com saúde. E quando chegar um sintoma, chegar uma doença, fique tranquilo, tenha paciência. Pode chegar na vida de qualquer um. Eu estava conversando com um irmão esses dias, a gente estava tomando um café e ele falou que ele estava fazendo compras no supermercado. E uma pessoa, eu não sei se no caixa, me parece que foi, doente ali trabalhando. E ele ali falou rapidamente da palavra com ela, impôs as mãos sobre ela. Ali não tinha louvor, não tinha música, não tinha ninguém pregando, não tinha nenhuma atmosfera sensacional de mover, no seco. E falou: em nome de Jesus, seja curada. E tocou nela. E ela foi curada imediatamente. É só porque ele acreditou que ele pode fazer isso, que não é ele, mas ele carrega algo, e a pessoa ficou sensível para receber com simplicidade o que Deus queria fazer.
Eu creio que essa noite haverá um despertamento nessa mensagem, né? Um despertamento dentro do nosso coração. E se você está aqui enfermo, quando você estiver adorando ao Senhor, se abra para receber. Creia em Deus se movendo na sua vida. Porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Aí você poderia dizer, eu já fiz o rema, convivo na igreja há muito tempo, eu nunca vi um milagre. Nunca viu ainda. E deixa eu te falar uma coisa de todo o meu coração. Irmãos, Deus tem estações. E se Deus tem pensado sobre nossa vida a respeito de startar um tempo de milagres, vou dizer de novo, e se Deus tem pensado sobre nossa vida de startar um tempo de milagres, se Deus tem pensado sobre isso, vai encontrar lugar no nosso coração. Amém? Vamos adorá-lo? Vamos, adora ao Senhor de todo o teu coração.